amados, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no nosso terceiro dia da série A Batalha do Senhor e hoje nós vamos falar sobre Gideão. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar essa história. Gideão, ele iria enfrentar os midianitas e ele estava com 32 mil homens. E o Senhor disse que era muita gente para poder guerrear, para que eles não ficassem se gloriando, dizendo que eles venceram pela força do próprio braço. O Senhor ia fazer uma peneira entre eles ali. E o Senhor já falou para Gideão: pergunte ao povo que tiver com medo, quem tiver algum receio de ir para a guerra, que eles podem voltar para casa. Aí nessa foram 22 mil pessoas, 22 mil homens que já voltaram, já recuaram, e só ficaram 10 mil homens. E o Senhor foi dando provas e provas para Gideão fazer com o povo e acabou ficando somente 300 homens. E a partir do verso 16... No verso 15, quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levante-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de você. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram o cântaro que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começaram a correr e a gritar e ao fugir. Ao soar das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. Então o Senhor ele deu uma estratégia para Gideão. Você vai pegar esses 300 homens, vai dividi-los em 3 grupos e vai dar um cântaro com a tocha e uma trombeta. E aí, ao mesmo tempo que eles soaram as trombetas e quebraram o vaso e via a tocha, o povo achou que tinha um exército muito grande em volta deles. E aí eles começaram a fugir e a guerrear um contra o outro. E acabou que o povo de Gideão, os exércitos de Gideão foram vencedores sem fazer absolutamente nada, só usando a estratégia que Deus deu para eles. E Deus ele dá estratégia para a gente, para nós sairmos de situações, sairmos de determinadas ciladas que o inimigo vem provocando em nossa vida, e nós muitas vezes nem precisamos fazer muito esforço, mas o Senhor ele dá a estratégia, dá a sabedoria, dá a inteligência para que nós possamos fazer com que aquilo que vinha contra nós, eles mesmos se desfaçam, Mas como aqui e das outras vezes que nós falamos, sempre tem um passo que nós temos que dar em direção ao Senhor para ouvir atentamente aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. Na história de Gideão, ele teve que peneirar as pessoas que estavam em volta dele, retirando quem não ia servir para estar com ele naquele momento, até para que eles não se gloriassem, não se glorificassem dizendo que eles tinham vencido porque eles que estavam ali na guerra. Então o Senhor ele também vai tirando algumas pessoas da nossa vida e vai deixando apenas aqueles que vão estar no mesmo propósito que você. E vamos ter a estratégia que o Senhor vai nos dar, por mais que seja improvável, como está aqui nessa história, e olhando aos olhos carnais, vendo que tinha muito mais gente de um lado do que
do que estava com ele, mas o Senhor deu a estratégia. E ele exercitou, né, aquilo que o Senhor tinha mandado, a fé de que aquilo que o Senhor mandou daria certo, e eles foram vencedores. E nós também seremos quando nós estivermos atentos à voz do Senhor e obedecermos, por mais improvável que seja. E quando o Senhor começar a retirar as pessoas da nossa vida também, como ele começou com 32 mil pessoas, 32 mil homens, e acabou apenas com 300, porém eles foram vencedores. Então não se assuste se os covardes, né, como foi aqui, como ele fala aqui logo no início desse texto, se algumas pessoas forem sendo retiradas da sua vida, porque é a estratégia do Senhor para que você vença sozinho e o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja exaltado diante da sua vida, diante das circunstâncias que parecia ser assim o fim, parecia ser o último suspiro, mas o Senhor ele vem com as estratégias dos céus para nos salvar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor. Que assim como um Gideão, meu Deus, o Senhor possa nos dar estratégias para enfrentar o inimigo, que nós possamos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tirar da nossa vida aqueles em que não vão contribuir para o nosso crescimento, aqueles que não vão contribuir para guerrear junto conosco, aqueles que vão se engrandecer caso nós venhamos, né, quando nós formos vencedores, porque a honra e a glória tem que ser dada ao Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, peneirar algumas pessoas da nossa vida, tirando aquilo que não te agrada, tirando aquilo que não vai mais fazer parte do propósito do Senhor em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais pessoas, dá aqui um joinha no canal e me ajude a espalhar as boas novas de Cristo Jesus. Tchauzinho, até amanhã.